Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia, com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. Jesus Cristo é o próprio meio de salvação. Lemos em Romanos, no capítulo 11, versículo 33, 34, 35 e 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É preciso compreender muito bem esta palavra, neste hino de adoração do apóstolo São Paulo. Na verdade, aqui fica bem claro que é por meio de Jesus Cristo e para ele que são todas as coisas. Jesus Cristo é o próprio meio e o centro para onde convergem todas as coisas. Ele é o meio pelo qual nós somos salvos. Ele é o meio pelo qual nós somos curados. Ele é o meio pelo qual nós somos abençoados. Ele é o meio pelo qual nós somos perdoados. Ele é o meio pelo qual nós somos filhos de Deus. Ele é o meio pelo qual nós alcançamos todas as vitórias. Jesus Cristo, como meio nas Escrituras, ele é bem centralizado e a Bíblia é bem declarante a respeito de Jesus Cristo. Em João capítulo 1 e versículo 17, a Bíblia afirma que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e versículo 43, Pedro afirma: a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e versículo 39, Paulo afirma aos judeus: e de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e versículo 31, Paulo afirmou no Areópago de Atenas que Deus tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos, a saber, Jesus Cristo é este varão. Em Romanos, capítulo 5 e versículo 1, Paulo escreve da seguinte maneira: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 5 e versículo 17, a Bíblia afirma: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. Em Romanos
capítulo 5 e versículo 19, a palavra de Deus afirma: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Em Romanos capítulo 8 e versículo 37, as Escrituras afirmam: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 57, Paulo celebra a vitória por meio de Jesus Cristo, dizendo: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo 5, Paulo ainda afirma: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 18, a palavra de Deus afirma: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Em Efésios, capítulo 1 e versículo 5, a Bíblia afirma que Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Em Colossenses, capítulo 1 e versículo 16, Paulo afirma: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Em Colossenses, capítulo 1 e versículo 20, o apóstolo Paulo afirma: havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Em Tito, capítulo 3 e versículo 5 e 6, Paulo também afirma: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Cristo é sempre o centro de tudo. Ele é o meio, a via, o intermediário e a maneira pela qual somos abençoados. Por meio de Cristo somos guardados, por meio de Cristo somos justificados, por meio de Cristo fomos reconciliados com Deus. Tudo é para Ele, por meio de Deus, através dele. Em 1 João, capítulo 4 e versículo 9, o apóstolo João declara: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos.